Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas aqui em Paris, 16 horas em São Tomé. Carina Branco. É mais Cristiana Soares. Em São Tomé e Príncipe, a Comissão Nacional Eleitoral ainda não se pronunciou, mas o ADI de Patrício Trovoada reclama vitória com maioria absoluta e o MLSTP-PSD de Jorge Bom Jesus refuta qualquer tipo de manifestação ou declaração de vitória. Em Itália, Giorgia Meloni, a presidente do Partido Irmãos de Itália, declarou vitória nas eleições legislativas e reivindica a liderança do próximo governo. No controle técnico desta emissão está Lucien Bissanguet e o jornal começa agora. E vamos em direto para São Tomé, onde se encontra a nossa enviada especial Carina Branco. Boa tarde, Carina. Ainda sem resultados oficiais por parte da Comissão Eleitoral Nacional, como é que este longo tempo de espera está a ser vivido e sentido na capital santomense? Boa tarde a todos. É um dia de muita expectativa e de declarações, mas continua-se à espera dos resultados preliminares da Comissão Nacional Eleitoral. A CEN não avança para já a hora da divulgação desses resultados preliminares. Os trabalhos continuam a decorrer e na Comissão justifica-se com a complexidade do processo, porque são 3 eleições em simultâneo, legislativas, regional e autárquicas. Apesar de não haver resultados provisórios oficiais, o líder do partido ADI, Patrício Trovoada, reclamou esta manhã vitória com maioria absoluta e falou em um total de 30 deputados, com 54,55% dos votos. Entretanto, o MLSTP-PSD refutou essas declarações. Gabdulo Quaresma, vice-presidente e diretor de campanha do partido liderado por Jorge Bom Jesus, em declarações à imprensa rejeitou o que chamou de qualquer tipo de manifestação ou declaração de vitória com maioria absoluta, porque ainda não há dados oficiais da Comissão Eleitoral Nacional. Gabdulo Quaresma disse que os dados do MLSTP-PSD apontam para resultados de 22 a 24 deputados para o MLSTP-PSD, cerca de 6 para o Movimento Cauê, 2 a 3 para o Basta. O responsável do MLSTP-PSD pediu também ao povo para aguardar serenamente os resultados oficiais para que a eleição seja pacífica. Mas mesmo que não haja esses resultados preliminares oficiais, no estádio 12 de julho começam a concentrar-se apoiantes do ADI e dizem que vão fazer um cortejo por todo o distrito de Água Grande. Obrigada, Carina. São Tomé e Príncipe ainda sem resultados oficiais por parte da Comissão Eleitoral Nacional. Carina Branco, a nossa enviada especial a São Tomé e Príncipe, que nos fez aqui o ponto da situação. No resto da atualidade, em Itália, tudo leva a crer que Giorgia Meloni, da direita radical e até conotada com o fascismo do ex-dirigente Mussolini, será a próxima chefe do executivo transalpino. O jornalista italiano Marcello Sacco confirma que este cenário era o mais previsível. Era o cenário que já se previa e dentro das previsões que tínhamos até é o cenário mais moderado, porque uma das hipóteses que estava na mesa era que a direita ganhasse muito mais, com muito maior folga, e até chegar mesmo aos 2/3 do Parlamento e, portanto, ter a possibilidade de fazer alterações na Constituição livremente. Temos uma situação, com certeza, de governação, pelo menos aparentemente estável, embora seja notório que a estabilidade política em Itália é algo relativo face a outras realidades políticas europeias, mas também não é uma estabilidade que chega ao ponto de poder de dar a quem ganhou as eleições poderes tão fortes, que levariam para outro tipo de instabilidade social, imagino eu. Aqui em França, o Governo apresentou esta segunda-feira o seu projeto de orçamento para 2023, uma proposta que ascende a 346,5 mil milhões de euros. Liliana Henriques. Neste plano, a seguir à educação, que representa um pouco mais de 60 mil milhões de euros de despesas, o posto das Forças Armadas vê aumentar a sua dotação de 3 mil milhões de euros para o ano que vem, fazendo ascender o seu envelope total em quase 44 mil milhões de euros. Outro pelouro importante da proposta governamental é o chamado escudo tarifário de 45 mil milhões de euros previstos para minimizar o aumento do preço do gás e da eletricidade.
As discussões nos próximos dias no Parlamento prometem ser renhidas, tanto mais que, contrariamente ao que aconteceu no seu primeiro mandato, o presidente Macron só tem uma maioria relativa. A postura mais dialogante, prometida na campanha eleitoral, poderá ser posta à prova, tanto mais que este é também o momento escolhido pelo Executivo para lançar as discussões sobre o seu projeto de reforma do sistema de aposentações para fazer passar progressivamente a idade mínima da reforma dos atuais 62 para 65 anos e isso já a partir do ano que vem. Um projeto polémico, contra o qual desde já foi programado um dia de greve geral na próxima quinta-feira, sendo que, por seu lado, o Governo já disse que, em caso de bloqueio, poderia recorrer ao artigo 49.3 da Constituição, que autoriza o Executivo a fazer passar uma lei em força sem discussão no Parlamento. Também na atualidade política francesa, a esquerda, na sua pluralidade, está confrontada com casos de denúncias de assédio em relação a mulheres por parte de dirigentes políticos. O líder do partido Europa Ecologia Os Verdes, Julien Bayou, acaba de se demitir por suposto assédio psicológico em relação a uma ex-namorada. Miguel Martins. Primeiro foi o número 2 da França Insubmissa, partido líder da aliança de esquerda a ser visado por uma denúncia. Adrien Quatennens foi acusado pela cônjuge de violência, facto admitido pelo próprio. Agora, o secretário nacional de outro partido, mas também membro da aliança NUPES, formada em torno das últimas eleições legislativas, acabou por apresentar a sua demissão. Julien Bayou é citado por uma antiga namorada de assédio moral, facto que tinha sido denunciado na televisão há uma semana pela também deputada dos Verdes, Sandrine Rousseau, que tinha encontrado a antiga companheira de Bayou. O que lhe valeu, desde a semana passada, a sua suspensão do cargo de co-presidente do grupo do partido na Câmara Baixa do Parlamento, a Assembleia Nacional. Este alega que estas suspeitas provocam uma situação impossível, impedindo qualquer discernimento. A União Europeia procura concertar-se quanto ao acolhimento de dissidentes russos que fogem da mobilização forçada para o exército decretada pelo presidente Vladimir Putin. Vasco Granda, em Bruxelas, tem mais informação. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, defendeu na semana passada a necessidade de uma decisão europeia e coordenação entre os 27, mostrando-se favorável a uma abertura para aqueles russos que não querem ser instrumentalizados pelo Kremlin. Alguns países, como a Lituânia, garantem que não vão conceder asilo aos russos que fogem da mobilização. Outros Estados, como a Alemanha, mostram-se receptivos a acolher russos, desertores ou objetores de consciência. A Comissão Europeia acompanha de perto a situação nas fronteiras externas da União e diz-se preparada para dar o apoio necessário aos Estados-membros, juntamente com as agências da União que lidam com a gestão de fronteiras e as questões de asilo. Cabe aos Estados-membros pronunciarem sobre eventuais pedidos de asilo, um direito consagrado na União Europeia pela Carta dos Direitos Fundamentais e pela Convenção de Genebra, de que os 27 são parte. Vasco Gandra, Bruxelas, RFI. A seleção francesa de futebol completou este fim de semana os seus 2 últimos jogos antes do Mundial do Qatar, em novembro, com uma derrota frente à Dinamarca e que está a inquietar os adeptos. O jornalista desportivo franco-português Éric Mendes diz que a prestação da equipa francesa tão perto de uma prova importante é uma decepção. Quando falamos da equipa de França, sobretudo quando é o campeão em título desta Liga das Nações e que a França acaba só com uma vitória, 2 empates, assim, é péssimo de ver assim uma exibição até propriamente assim em termos não só de resultados, até em termos do jogo e no campo. Vê-se bem que a França estava com muitas dificuldades, não sei se por facto das Nações estar espalhada assim em momentos do calendário um pouco quando está o cansaço do fim de uma temporada, logo quando estamos numa preparação para uma Copa do Mundo que aparece no mês de novembro e dezembro. Não sei quais são as razões, mas bom, lá está. Sei que a França, em termos de jogo, não foi capaz de mostrar uma boa cara, uma cara até de uma equipe campeã do mundo. Não vou dizer que é um fracasso, um desastre, mas claro que é uma decepção de ver esta França a este nível, quando há jogadores como o Mbappé, como o Tchouaméni, que está no Real Madrid, quando há grandes jogadores em campos. E claro que depois de ver esta França aí estou mais frustrado.
Era o jornalista desportivo franco-português Éric Mendes, aqui em declarações a Catarina Falcão, e esta é uma entrevista que desenvolvemos mais à frente no espaço, no Magazine Desporto. Assim é que é, de relembrar que o Campeonato Internacional Mundial, aliás, de futebol no Qatar, terá lugar de 20 de novembro até ao dia 18 de dezembro, e este fim de semana a França terminou os seus 2 últimos jogos de preparação antes, precisamente, deste Campeonato Mundial, e aqui o ponto final deste jornal.